a partir de agora, pela Rádio Brasil Espírita, Mãos Amigas. Apresentação, Rilvane de Carvalho. Boa noite, queridos ouvintes da RBE. É com imensa alegria que reencontro vocês na noite de hoje. Vamos juntos fazer nossa prece inicial, solicitando a Jesus e aos nossos amigos do plano espiritual que vibram, que torcem pelo nosso progresso, que possam todos estar presentes conosco, nos auxiliando na compreensão da Boa Nova, do Evangelho redivivo, orientado pelo Cristo, que é a doutrina espírita com os seus ensinamentos maravilhosos. Gostaria de solicitar que todos vocês mentalizem comigo, direcionem o seu pensamento aos irmãos sofridos das enchentes que têm ocorrido no Rio de Janeiro, em São Paulo, no Espírito Santo e em Minas Gerais. Os irmãos que neste momento estão desabrigados, desalojados, que perderam seus bens e muitos que perderam seus parentes, seus familiares queridos, e estendendo a nossa prece para os irmãos desencarnados com essas enchentes, solicitando a Jesus e a Maria que ampare a todos nesse momento de dor, que possam se sustentar na fé. Vibremos todos juntos com o amor que sai do nosso coração, da nossa alma, que possamos mandar essa energia de amor para os nossos irmãos sofridos deste momento. Acalenta, Senhor, fortalece e ilumina. Também te pedimos, querido Mestre, que ilumine e abençoe as nossas irmãs que fizeram seus depoimentos para o programa de hoje, a Elaine e a Estrela de Maceió, fortalecendo a elas e aos seus familiares. Estenda a tua luz para todos nós, querido amigo, querido pastor das nossas almas, dos nossos espíritos. Assim seja. E antes de ler o depoimento das duas ouvintes da rádio, eu vou ler um pequeno trecho do livro Seja Feliz Hoje, de Joana de Ângeles, psicografado por Divaldo Pereira Franco, direcionando esse trecho aos irmãos que estão sofridos pelas enchentes. Mantém-te firme no enfrentamento das dificuldades e dores, das quais sairás mais forte e enriquecido de sabedoria. O vendaval fortalece as ramagens das plantas que se lhe submetem. Depois que passa a tempestade, recompõe-se com vigor. Nunca te permitas a dúvida sobre a vitória final, enquanto transitas na divina oportunidade da reencarnação. Forças, queridos irmãos, muita fé, muita força e muita luz neste momento difícil, mas necessário. E agora eu vou fazer a leitura das duas histórias que nos foram enviadas para nortear o programa de hoje, e já convido vocês a participarem conosco do programa, a nos auxiliarem na construção do mesmo. Você também pode participar e mandar a tua história, o teu depoimento, as tuas vivências, as tuas dúvidas, as suas inquietações, inclusive as tuas discordâncias a respeito de algum tema. Manda a tua mensagem para o WhatsApp da RBE, endereçando-a ao programa Mãos Amigas por meio do telefone 55-82-9-8734-9514.
82987349514. Façamos juntos o trânsito do bem, nos conectando uns aos outros, pois a tua história pode auxiliar outro ouvinte, servir de espelhamento ao próximo. E a nossa irmã Estrela de Maceió, Alagoas, nos conta sua história com seu filho dependente químico. A Estrela nos diz assim: descobri a dependência química do meu filho há 2 anos e 8 meses. A desconfiança, inicialmente, foi provocada por indícios de comportamentos inadequados e repetidamente diferentes dos quais estava acostumada. Principalmente porque meus filhos já haviam passado, e muito, da fase mais complicada, a adolescência, sem apresentarem problemas com amizades e drogas. Até porque essa condição, mais uma vez para mim, passava bem longe do meu contexto familiar. A sensação era que a minha família, em particular meus filhos, estavam imunes a essa condição. Que engano! Na minha cabeça não era agora, na fase adulta da vida, que iriam se envolver com drogas. Essa ideia era totalmente fora de cogitação. Era um sábado. O dia havia acabado de amanhecer. Como de outras vezes, meu filho acabava de se deitar. Tinha sido mais uma noitada, aparentemente de bebida alcoólica, mas algo estava diferente, exageradamente diferente. Ele deitou e ficou prostrado como se estivesse acometido de um desmaio, de tão inerte. Nos dias que antecederam a esse episódio, havia comentado com a minha irmã que andava muito preocupada com ele. Minha irmã é psicóloga. Então ela me fez uma pergunta: você não desconfia que esse comportamento pode ser de uso de drogas? Aí eu imediatamente disse: não é possível, meus filhos? Claro que não. Mas aquela pergunta me deixou incomodada. Aproveitamos, uma vez que ele estava dormindo pesadamente, para verificar se encontrávamos algo que pudesse nos levar a uma pista de uso de drogas. Para minha surpresa, foram encontradas mais de 30 pinos de cocaína, alguns usados, outros usados pela metade e outros ainda cheios. Estavam escondidos debaixo do pneu do estepe do carro. Ele comprava, escondia e ia consumindo. Como para qualquer família que descobre a dependência química de um filho, o mundo desaba. O meu também desabou. Meu Deus! Naquele momento o chão abriu-se embaixo dos meus pés. Foi uma dor tão profunda, que senti fisicamente o meu coração doer. Como? Meu filho? Um menino inteligente, com 2 graduações, teve acesso a bens materiais e culturais, ao lazer e ao divertimento. De uma família como tantas outras de classe média, sem grandes conflitos e sem aparente desarmonia. Não havia sinais de adoecimento familiar. Naquele momento, por diversas vezes me perguntei em voz embargada por um choro que teimava em romper os gritos do silêncio. Em voz alta que explodia das entranhas do meu ser: por quê? Por que comigo? O que aconteceu com meu filho que eu não havia percebido? O que o mundo fez com ele? O mundo corrompeu aquele menino inteligente, prestativo, sensato, carinhoso, amável, animado, que gostava de ler, de assistir filmes. Nunca foi de arrumar confusão. Nunca apresentou comportamento violento. Por quê, meu Deus? Bem, depois desse momento de choque, era necessário tomar as primeiras decisões. Cadê a coragem para conversar? Havia um sentimento em mim de pena diante daquela imagem do meu filho, deitado numa posição fetal, impotente e debilitado. Ali, naquele momento, enxerguei o quanto meu filho estava comprometido com a dependência química, como ele estava magro,
com uma aparência de desprezo por si e de si. A primeira conversa com o pai foi com o pai e com o primo, porque eu não tive condições de estar presente, mas eu precisava enfrentar a situação. Pedi a Deus que me desse coragem, busquei forças, enxuguei as lágrimas e fui participar da conversa. Talvez um dos dias e um dos diálogos mais difíceis e doloridos da minha vida com meus filhos. Neste interim, passava-se na minha cabeça um filme, em câmera lenta e de longa duração, dos 32 anos de vida do meu filho, da educação que ele recebeu, os nãos que não recebeu, os sims demasiados, as compensações que fiz por ter me separado do pai dele, dias e mais dias de trabalho e de ausência em casa, para poder sustentá-los e dar-lhes boa alimentação, plano de saúde, escola, etc. Das vezes que não sentei para conversar, das orações que não ensinei, dos abraços e beijos, carinhos e colos que inconscientemente neguei, por estar cansada, por não ter tempo ou mesmo por não ter oportunidade de fazer, da minha compreensão equivocada sobre o amor incondicional. Culpei-me tanto, muito. Culturalmente foi introduzido aos primeiros passos do vício, o álcool e o cigarro, através do próprio núcleo familiar, e por meio de festas, shows, churrascos, regados a bebidas alcoólicas, etc., onde as drogas lícitas estão presentes e consumidas naturalmente. São os ambientes promotores dos vícios iniciais. Assim, fumou e bebeu por volta dos 16 anos. Provavelmente, daí para outras drogas foi uma questão de tempo, de curiosidade e de oportunidade, pois já estavam instaladas as primeiras razões e ou compensações que o levaram às drogas. Diferentemente de sua irmã, que vivenciou todas as situações acima descritas, nunca foi propensa ao uso de drogas, nem lícitas nem ilícitas. Eu não sabia de fato a propensão de cada pessoa à adicção do que outras. E isso depende até das razões que as levam às drogas. E a estrela nos fala sobre tomada de decisão. Após a conversa que tivemos, eu e o pai, com ele, providenciamos para que fosse atendido por especialistas no tratamento à dependência química, psiquiatra, psicoterapeuta, médico clínico e aos grupos de autoajuda e de apoio ao dependente químico. Busquei proporcioná-lo um tratamento que envolvesse as 3 dimensões da vida humana: física, orgânica, emocional e espiritual. Passou pelo processo de desintoxicação, foi medicado. Se dispôs a fazer o tratamento, inicialmente sem internação. Durante os 6 meses iniciais de tratamento medicamentoso e psicoterapêutico, aparentemente não fez uso de substâncias, mas nunca aceitou frequentar os grupos de apoio ao dependente químico, alegando que não se reconhece nestes grupos, não tem paciência para ficar falando e nem tampouco ouvindo. Até hoje, 2 anos e 8 meses depois, ainda apresenta comportamento de negação, não se reconhece como dependente químico. Acredita que do jeito que entrou, sai. Não aceita argumentações dos familiares que precisa de tratamento. Comecei então a peregrinação para conhecer o que é dependência química, conhecer os grupos de autoajuda. Enfim, conhecer este novo universo. Hoje eu sei que a dependência química é um problema crescente de saúde, com imensas implicações médicas, sociais e emocionais, familiares e jurídicas. Que a dependência química é uma doença evolutiva e fatal, que precisa de tratamento multidisciplinar, portanto muito complexa. Participei de alguns encontros, fui a alguns grupos de autoajuda, mas sem conseguir me identificar e me sentir efetivamente acolhida e satisfeita. Nessa caminhada, descobri um trabalho de autoajuda para dependentes químicos e codependentes vinculado à doutrina espírita. O grupo de apoio fraterno aos dependentes químicos e codependentes, com sede na Fraternidade Espírita Joana de Ângeles, no Lar São Domingos, em Maceió, Alagoas,
que fez toda a diferença na minha compreensão da dinâmica familiar com dependentes químicos e no reconhecimento que a dependência química não é um problema que envolve só dependente, mas a família precisa ser acolhida e trabalhada no sentido de mudanças de atitudes do grupo familiar em relação ao dependente químico, deixando claro ao dependente que eu amo você, mas não aceito suas atitudes. Os que ali chegam são acolhidos e apresentados a metodologia de trabalho do apoio fraterno e de atendimento aos dependentes químicos e codependentes. E assim aconteceu comigo. A primeira vez, em setembro de 2017, fui acompanhada com meu filho. Das vezes seguintes, continuei sem sua companhia. Continuei minha caminhada persistente e determinada como assistida pelo apoio fraterno, em busca de instrumentos importantes de conhecimento à luz da doutrina espírita, que pudessem me ajudar a buscar as mudanças necessárias em mim, em consequência à modificação do meu filho e dos demais membros da família. Precisava me manter firme na jornada de compreensão que o mundo não seduziu a inocência do meu filho, nem tampouco o corrompeu, que não era porque aconteceu comigo, era para quê, e que a família sem grandes conflitos e sem aparente desarmonia, que não havia sinais de adoecimento familiar, precisava ser encarada como uma realidade que veio sendo construída, por vezes equivocada, com sinais de disfuncionalidade familiar. Eu precisava ir além das primeiras incursões no universo da dependência química e da codependência, e de sua relação com a espiritualidade. Precisava entender a doença, seus comprometimentos biopsicossócio-espiritual, sobre o caminho para a libertação das drogas, o papel do codependente e suas variáveis que interferem direto ou indiretamente na relação com o dependente químico. A cada reunião no apoio fraterno como assistida, me sentia mais fortalecida no caminho do aprendizado do direito de ser feliz, independentemente das escolhas do dependente. O dependente tem o seu livre-arbítrio e deve assumir suas escolhas. As reuniões do apoio fraterno me proporcionaram refletir sobre o papel da família, sobre os problemas que acometem e afetam o coletivo, a importância de entender que as dificuldades, as disfunções sociais nascem dentro das células familiares, que muitas vezes apresentam padrões de comportamento prejudiciais, levam à degeneração dos verdadeiros valores da vida, juntamente com a desagregação da família. Essa reflexão foi fundamental para perceber que o convívio familiar é o primeiro meio que o espírito encontra para evoluir, que mais uma vez, segundo os espíritos, a família é a célula principal da sociedade, ou seja, o primeiro grupo e o mais importante do qual participamos, e que a sociedade nada mais é do que o reflexo dos membros de cada família. E a Estela ainda nos traz uma reflexão sobre o Livro dos Espíritos, pergunta 775, que nos alerta que a família é a base fundamental sobre a qual se ergue o imenso edifício da sociedade. Toda vez que a família se enfraquece, a sociedade experimenta conflitos, abalada nas suas estruturas. E a Estela diz que, diante disso, a prática do Evangelho no lar foi fundamental para buscar o reequilíbrio familiar e os laços de afetividade no trabalho incessante, para que pudesse perseverar e vencer os compromissos luminosos que assumiu perante o mundo espiritual. Foi necessário levar Jesus para dentro do meu lar. Voltarei em breve para relatar outras experiências. Que Deus, Pai de misericórdia, esteja com todos vocês ouvintes, que a luz divina do nosso irmão maior Jesus Cristo ilumine nossos caminhos, nos impulsionando a buscar sempre o amor no nosso lar. Que Deus nos abençoe. Obrigada, Estrela. Muito obrigado pelo teu depoimento, inclusive pelas tuas orientações de mãe codependente em recuperação, que muito sofrida buscou apoio e encontrou na luz da doutrina espírita, na prática do Evangelho no lar, essa força, essa fortaleza que te reequilibrou. Muito obrigada, minha irmã.
Muito obrigada, estrela, que Jesus ampare e proteja todos vocês ao teu filho, iluminando a cada um e despertando a consciência desse filho que você tanto ama. E a Elaine Macedo, de Brasília, Distrito Federal, ela nos agradece ao programa que abordou o tema da pessoa com deficiência, sob a luz da doutrina espírita, dizendo que cuidará de seu netinho deficiente com todo o amor do mundo. E a nossa irmã Elaine nos diz que a sua experiência desta vida é de carga longa e dolorida, rejeitada pelos pais, órfã de pais vivos e casada há 23 anos com um dependente químico, o qual está em situação de rua, pois este já não tem convívio familiar, pois não há como. Mãe de 4 filhos, criados na raça, como nos diz a Elaine, e agora avó de um netinho especial que foi rejeitado pelo pai no ventre de sua filha, a qual ela cuida e ajuda com muito carinho. Ela nos agradece pelo carinho e nos diz que foi muito bom compreender e sentir a presença de anjos de luz no programa onde foi abordado o tema da pessoa com deficiência. Agradeço, minha irmã Elaine, pela tua participação. Como eu já havia prometido, aqui está um programa todo voltado para o tema da dependência química. Então vamos estudar juntos, vamos ouvir o que os irmãos do plano espiritual têm para nos dizer a respeito da dependência química. E você também, querido ouvinte, pode nos trazer a tua história, inclusive nos relatando o que esse programa da noite de hoje trouxe, agregou de valor na tua vida, em que ele impactou, despertou a tua consciência. Nos conta a tua história, nos auxilia também na construção desse programa, dessa jornada do programa Mãos Amigas. No aplicativo nós temos o link do WhatsApp, é clicar e nos enviar a tua história endereçando ao programa Mãos Amigas. Contamos com vocês. No livro Reencontro com a Vida, Manuel Filomeno de Miranda, psicografado por Divaldo Pereira Franco, ele nos diz que, remanescendo dos hábitos primários, com predominância em indivíduos de constituição emocional frágil, o uso de substâncias psicoativas vem conduzindo larga faixa da humanidade à toxicodependência. Quando Manuel Filomeno diz que, remanescendo de hábitos primários, ele nos remete à condição de espíritos em evolução. Nós estamos hoje na era hominal e viemos da era animal. Estamos no progresso para a era angelical. Nesse intervalo da era animal para a era angelical, estamos todos mais próximos da era animal do que da era angelical. Então, esses hábitos animalescos ainda existem muito próximos de nós. Estamos no progresso para a angelitude, precisando nos desvencilhar da animalidade, da materialidade, progredir espiritualmente. E nos fala de indivíduos emocionalmente frágeis, frágeis para lidar com o medo, com a timidez, com as frustrações. Muitas vezes, a dependência química está ligada ao egoísmo. Tudo deve me favorecer. O sujeito não tem muita condição de lidar com a frustração. Acha que tudo deve favorecer ao seu bem-estar, à sua felicidade. E isso gera a necessidade de uma bengala psicológica, busca algo para suprir essa carência emocional. Ainda nos diz Manuel Filomeno que desfilam como fantasmas truanescos os dependentes químicos, como fantasmas bobos e atormentados, os usuários do álcool, do tabaco e das drogas químicas que ameaçam o equilíbrio psicossocial dos grupos terrestres, devorados pela insensatez de traficantes perversos e criminosos que amealham fortunas ignóbeis através do arrebanhamento de multidões de enfermos da alma que lhes tombam nas armadilhas cruéis.
por trás da dependência química do usuário final. Existe um grupo de traficantes, como nos coloca Manuel Filomeno, perversos e criminosos, cegos quanto às verdades eternas, cegos quanto ao verdadeiro caminho, o caminho adequado, sereno para cada um de nós, inclusive para eles mesmos. E essa cegueira os faz entender que, independente do que faça, o que importa é amealhar fortunas. Estão presos na cegueira espiritual. E nós precisamos entender que por trás do uso da droga, inclusive da droga lícita, como o álcool, como o tabaco, existe também, por trás disso tudo, todo um universo aproximado da ignorância, afastado do amor, obscurecido pela treva da ignorância e desse afastamento. No livro Capacitando ao Apoio Fraterno, do Dr. Edson Luiz Cardoso, nós temos que a dependência química ela reflete a fragilidade do espírito que, sentindo-se de menor valia, busca no exterior aquilo que acredita não ter em si mesmo, optando por um prazer imediato e fugidio. Então, por não acreditar que dentro de si existem potencialidades divinas que podem suprir a tua carência, aí o sujeito busca em algo exterior, busca no uso de uma substância a sua própria felicidade. Mas Jesus nos disse e nos deixou a mensagem de que nós somos deuses, vós sois deuses, nos apontando que temos dentro de nós essa potencialidade, essa riqueza divina para nos suprir, nos equilibrar, nos ajustar. E por essa ignorância, por essa carência emocional, psicológica, esse desequilíbrio espiritual, o dependente químico busca em algo externo o seu prazer. Mas Jesus nos disse que o reino dos céus está dentro de vós. O reino dos céus, que é o reino do amor, está dentro de cada um de nós. E precisamos despertar essa busca interior para sanar as nossas carências e não buscarmos em algo externo a compensação dessa fragilidade. E o Dr. Edson ainda nos diz que, de um ponto de vista mais profundo do ser, a dependência em suas diversas formas de se manifestar é uma busca enganosa de transcendência, onde a criatura usa meios geralmente materiais para alcançar um prazer de características espirituais. É uma busca enganosa de transcendência porque o dependente químico quer alcançar um estado de felicidade e tranquilidade, muitas vezes ainda incompatível com o nosso nível evolutivo. É alcançar um estado de felicidade que ainda não é possível porque ainda convivemos com espíritos imperfeitos, porque também imperfeitos nós somos. Então eu não tenho como esperar da sociedade uma felicidade que me proporcione uma felicidade plena. Primeiramente, essa felicidade está dentro de mim. Eu preciso descobri-la em mim e não esperar do outro que me traga a felicidade. E ainda não temos condições evolutivas de estarmos em planetas evoluídos a tal ponto de que não existam mais mazelas, de que não existam mais sofrimentos, provas, expiações. Ainda não é para nós. Estamos nesse processo para alcançá-lo. Por isso que precisamos entender, como nos diz Joana de Ângeles, que tudo o que nos escraviza à matéria é contrário à nossa evolução. Tudo aquilo que me escraviza, eu não consigo passar o dia bem se não tomar aquele cafezinho na manhã. No desencarno eu vou sentir falta, porque eu estou adaptado, estou escravizado ao uso do cafezinho. Não que seja errado tomar uma xícara de café. O difícil que nós precisamos entender é que tudo aquilo que nos escraviza a matéria é contrário à nossa evolução. Então nós precisamos buscar essa satisfação, esse equilíbrio. Eu vou me manter bem durante o dia, independente se eu tomar uma xícara de café ou não.
Da mesma maneira com a dependência química, tem pessoas que têm dependência de fármacos, só conseguem dormir com o uso de alguma medicação. Não conseguem ainda atingir esse estado de relaxamento íntimo, de prosperidade íntima, de inclusive equilíbrio emocional, a ponto de conseguir relaxar o seu corpo físico e adormecer sem o uso da medicação. Então, a dependência química, ainda segundo o Dr. Edson Luiz, é o fruto de uma crise moral. É a insegurança das almas que precisam de um piso de segurança e força. Pela imaturidade, buscam um meio mais fácil, é um meio não natural de segurança. Naturalmente, nós podemos, por exemplo, na felicidade do bom cumprimento do trabalho material. Eu saio para trabalhar, realizo minhas tarefas, cumpro com as minhas obrigações e isso me dá um prazer, uma emoção natural, divina. Mas quando eu busco em algo exterior, essa satisfação, essa alegria, eu estou me escravizando à matéria. E o uso de substância química, a dependência química, é contrária à ideia da reforma íntima. Nós precisamos fazer exercícios de superar as motivações primárias. O que é que motiva o dependente químico ao uso da dependência? Toda vez que eu discuto com alguém, eu tenho desejo de usar uma certa substância. Toda vez que eu me canso excessivamente no trabalho, eu quero descansar utilizando uma substância química. Então, vamos nos afastar no exercício de superar essa motivação, nos afastar dela. Muitas vezes o dependente químico ele gera situações motivadoras para se justificar. Se eu discutir com a minha esposa, eu vou me drogar. Se toda vez que alguém me contrariar, eu tenho um desejo de me drogar. E muitas vezes ele busca essa contrariedade. Incita alguém à discussão. Começa a gerar um ambiente perturbador para se dar um motivo de utilizar a substância química. E nós vamos falar então de liberdade, de livre-arbítrio. No livro Instruções Práticas sobre as Manifestações Espíritas, Kardec nos traz que o livre-arbítrio é a liberdade moral do homem, é a faculdade de guiar-se conforme a sua própria vontade, na realização de seus atos. Todos nós temos. Adquirimos consciência, saímos do estado de ignorância absoluta, sendo guiados por nossos instintos e começamos a utilizar o nosso livre-arbítrio, nossa liberdade de escolha. Kardec ainda nos traz no livro que existem alterações das faculdades mentais que causam uma privação do livre-arbítrio, de maneira acidental ou natural. Por exemplo, alguém que está em uso das suas faculdades mentais adequada, normalizada, mas sofre um acidente automobilístico. E esse acidente causa lesões neurológicas que o fazem perder a consciência. A partir dali, ele é privado da sua liberdade. Alguém vai precisar responder por ele. Ou então, naturalmente, na senescência, nós vamos envelhecendo e esse envelhecer muitas vezes traz lapsos de memória, traz estados demenciais, fazendo com que o idoso não consiga também responder por si, necessitando do auxílio do próximo para saber as suas necessidades, para discernir melhor. Então, são privações do livre-arbítrio. Isso acontece em alguns casos, em casos excepcionais. Mas no uso da dependência química, nós temos liberdade de escolher eu quero ou eu não quero, eu vou ou eu não vou. Na campanha nacional antidrogas da Federação Espírita Brasileira, que inclusive está disponível na internet, vocês podem pesquisar Campanha Nacional Antidrogas e tem um manual muito bem elaborado pela Federação Espírita Brasileira que nos traz toda essa questão da dependência química à luz da doutrina espírita. Eles nos trazem que existem razões do uso da dependência. Uma delas é a oportunidade surgiu e o indivíduo experimentou. Não pensou, surgiu a oportunidade e experimentou. O uso pode ser visto como algo excitante e ousado para certo grupo.
Por exemplo, as pessoas que têm muita timidez, quando utilizam o álcool, em geral vencem essa timidez pelo uso do álcool, como uma razão do uso também. Então, pessoas tímidas, muito acanhadas, em geral, podem pender para o uso da dependência para vencer essa sua timidez. Além disso, a FEB nos traz como razão que as drogas podem modificar sensações e percepções. Este poder de transformação das emoções pode tornar-se um grande atrativo, sobretudo para os jovens, de se hiperexcitar, de querer proporcionar uma satisfação muito maior do que a satisfação natural, divina e equilibrada. Existem também as pressões do grupo, as influências de colegas e amigos, e para você se vincular àquele grupo que você almeja, você começa a fazer uso das substâncias que eles fazem, para se sentir nessa questão do pertencimento. Nos trazem ainda como razão a tentativa de amenizar sentimentos de solidão, de inadequação, de baixa estima ou falta de confiança. E por último, as questões dos desajustes familiares e deficiência na formação ético-moral. As famílias desajustadas recebem o seu encarnante, o seu reencarnante, aquele espírito no seio familiar, e o desajuste favorece muitas vezes o uso da substância química. Nós não temos noção de quem são os nossos filhos, exatamente de quem são, que espíritos são eles, quais foram as experiências que tiveram ao longo da sua existência. E pode reencarnar no nosso lar espíritos que já têm a dependência química em várias encarnações anteriores, que ainda não conseguiram se desvencilhar da dependência química. E o nosso lar pode favorecer a ele esse despertar do uso, daquela dependência. Quando lá ele favorece ao espírito a vivência de que toda vez que as pessoas se reúnem aqui em casa para ambientes de festividade, nós nos embriagamos, oferecemos bebida alcoólica, uso de substâncias químicas. Nós vamos mostrar para os nossos filhos que isso está vinculado à alegria. Aquele espírito que chegou, ele está entendendo que para as pessoas ficarem bem, elas precisam usar alguma substância química, como por exemplo o álcool, que é uma droga lícita, está aí para todos nós, cada um que queira consumi-lo. Manuel Filomeno de Miranda, no livro Reencontro com a Vida, ele nos diz que a criança e o jovem, não obstante a aparência de fragilidade e a inocência ante as experiências atuais, são espíritos vividos e portadores de largo patrimônio de conquistas positivas e negativas, que lhes exornam a personalidade, facilmente despertáveis, de acordo com os estímulos externos que lhes sejam apresentados. O que é que nós temos oferecido às nossas crianças e aos nossos jovens, que trazem consigo seus patrimônios positivos e negativos, inclusive alguns deles trazem heranças negativas da dependência química? O que é que temos oferecido a eles de estímulos? É um estímulo que vivencia o não uso de substância química no lar. O teu lar é um lar que não permite que o reencarnante dependente químico vivencie experiências quanto ao uso de alguma substância química? Ou nós temos oferecido a essa criança ou a esse jovem experiências no uso de substância química, como por exemplo, do uso do álcool? Os nossos filhos, eles conseguem vivenciar, estar perto da nossa embriaguez? O nosso filho vivencia o uso do álcool em ambientes festivos, inclusive existem festas infantis, criança não usa álcool, não é permitido por lei, não é permitido pelo plano espiritual, não é orientado pelo plano espiritual. E muitas vezes nas festas infantis existem as crianças brincando e os seus pais, os seus familiares se embriagando, utilizando substância química lícita, como o álcool e o cigarro. Que vivência nós estamos dando a essas crianças e a esses jovens?
Temos a cultura da drogadição. É aquela questão do beber socialmente. Muitos dependentes químicos se escondem por trás dessa máscara do beber socialmente. Eu não sou dependente químico. Eu apenas bebo todos os finais de semana. Eu apenas bebo, mas chego à embriaguez. Quase sempre, ou sempre. Nessa máscara do beber socialmente, muitos dependentes químicos se escondem, se esquivam. A nossa sociedade ainda nos traz uma cultura que estranha o homem que não bebe. É tão estranho aquele casal não bebe, não vou nem convidar para nenhuma festinha, porque é chato. Eles não fazem uso nem do álcool, nem do vinho, nem da cerveja, e por isso soa como algo estranho. E na verdade o natural, que faz parte da nossa essência, é o afastamento disso. E nós entendemos como se fosse natural o beber, o fumar, o se drogar. Existem, meus irmãos, festas sem bebida alcoólica? É possível. Festas sem bebidas alcoólicas? Muito comumente nós vemos exibição do vício nas fotos. As pessoas elevam o seu copo de bebida como se elevassem troféus. Então, na hora da foto é o sorriso e o braço elevado com o copo da cerveja, com o copo do drink. As campanhas muitas vezes assediam a população, vinculam o álcool a algo prazeroso. O que nós vemos nos comerciais dos televisores, nos comerciais das rádios, é o vínculo da bebida com algo festivo, algo que é natural, que é bom, mas ninguém mostra o depois. Ninguém mostra a ressaca, porque o nosso corpo físico ele vai demonstrar no dia seguinte ou então no mesmo momento no decorrer da festa. Vai nos mostrar que não se sentiu bem. O nosso corpo responde, é cefaleia, é o mal-estar, é a náusea, dor no estômago. Nós temos essa resposta do nosso organismo. E ainda temos a cultura das músicas que vinculam bebida a uma desilusão amorosa, que vincula o uso de alguma substância química ao prazer, à alegria de estar com os amigos. Hoje nós vamos beber, vamos comemorar, vamos farrear. Isso tudo ainda é uma cultura equivocada que com certeza nesse mundo de regeneração que está se aproximando, a cada dia nós teremos diminuição dessa cultura da drogadição. E durante o uso da substância química, existe uma diminuição do verniz social. Essa diminuição da censura. O dependente químico, ele perde esse verniz, essa condição de entender até onde eu posso ir naquela relação, naquela palavra, naquela atitude. A sua capacidade de discernir é diminuída. Existe um prejuízo na tomada de decisão. Inclusive uma redução da sua cognição. O seu estado de alerta diminui, a sua atenção, sua concentração. Quantos acidentes automobilísticos acontecem porque as pessoas estão embriagadas ou sob o uso de outras substâncias químicas? Existe um aumento durante o uso da substância das áreas primitivas com o descontrole das emoções. Violências sexuais que acontecem, inclusive no ambiente doméstico. Muitas pessoas são violentadas sexualmente pelo usuário de drogas, pelo usuário de substâncias químicas. Quantos assassinatos, quantos crimes cometidos, roubos. Em toda a extensão da sociedade, toda a sociedade padecendo pelo uso da substância química, do dependente químico. E o nosso corpo, como nos diz Viana de Carvalho, psicografado por Divaldo no livro A Luz do Espiritismo, ele expressa a sabedoria do Criador na vida organizada. O nosso corpo é uma pura expressão do nosso Criador, uma perfeição de Deus que nos dá como morada esse corpo. Na dependência química, existe um prejuízo de todos os sistemas corporais. O sistema cardíaco é alterado, o sistema digestivo é alterado, o sistema neurológico, o sistema pulmonar. Todos os sistemas
eles são alterados. Nós temos, como eu falei brevemente anteriormente, os nossos prazeres naturais. O hábito de saciar a fome. Eu estou com fome e me alimento. Isso me gera um prazer natural. Saciar a sede, a prática da caridade, o banho no calor extremo e por aí vai. Nós temos essa condição de naturalmente estimular o nosso sistema de recompensa e prazer cerebral, divinamente adequado, ajustado, e isso em equilíbrio. Mas no uso da substância química, o que é que acontece? Nós oferecemos a esse sistema cerebral de recompensa e prazer um estímulo externo, não é mais natural. Um estímulo externo que vai fazer com que o nosso cérebro entenda que é possível, durante o uso daquela substância, ser estimulado. Aí vai gerando sempre compensações, então tolerância e dependência. Daqui a pouco, um copo de cerveja é pouco para estimular o sistema de recompensa e prazer cerebral. Aí o dependente químico vai começar a utilizar 2 copos cheios de bebida, de cerveja, porque um só já foi tolerado, não estimula mais. E daqui a pouco 2 é pouco. E isso vai ampliando, vai aumentando a cada tempo. Da mesma maneira com o uso da maconha, do crack e de qualquer outra substância química, como a cocaína também. Esse sistema ele vai cada vez mais exercitando a sua tolerância e necessitando de uma maior dependência. Eu não consigo, a partir do uso da substância química, entender como prazer, estimular esse meu sistema de recompensa e prazer por atividades naturais, como saciar a fome, a sede, não é mais esse estímulo importante para o meu organismo, para o organismo do dependente. E nós entendemos então que existe uma repercussão, como nos diz o Dr. Edson Luiz Cardoso, nos órgãos do corpo espiritual, de acordo com as estruturas físicas comprometidas pelo vício. Existem sequelas na encarnação mesmo. O nosso corpo físico vai sentir, vai padecer. O pulmão, no uso de substâncias químicas, ele vai padecer, como o fígado, como o sistema digestivo, como o próprio cérebro, que vai começar a ser danificado pelo uso da substância. E essas sequelas, elas não ficam apenas na encarnação, porque nós levamos no desencarne todas essas alterações físicas que foram repercutidas no corpo espiritual. No livro Ação e Reação, André Luiz nos diz, psicografado por Chico, que os espíritos que por vezes diversas perderam vastas oportunidades de trabalho na Terra pela ingestão sistemática de elementos corrosivos, como sejam o álcool e outros venenos das forças orgânicas, tanto quanto os inveterados cultores da gula, quase sempre atravessam as águas da morte como suicidas indiretos. Muitas vezes o dependente não tem nem noção de que está se matando, degenerando, degradando o seu corpo físico. E isso vai soar no plano espiritual como um suicídio indireto. Nós precisamos zelar pelo corpo que recebemos. E o nosso corpo não necessita de substâncias químicas. Nosso corpo não necessita, para funcionar em ajuste, em equilíbrio, de qualquer substância química. Precisamos buscar dentro de nós essa fortaleza íntima, o Cristo que habita em nós. Um dia todos nós progrediremos como anjos. Então busquemos em nós essa potencialidade, essa condição de sermos felizes por estarmos próximos do bom caminho, por estarmos próximos do caminho que Jesus nos traçou. A vida do homem estará centralizada onde centralize ele o próprio coração. André Luiz, no livro Nosso Lar. Na dependência química existe uma ideação fixa. O dependente ele negligencia progressivamente o seu trabalho, os seus estudos, o convívio com seus familiares. E André Luiz diz que a vida do homem ela está centralizada onde centralize ele o próprio coração. O dependente começa a gerar uma monoideia,
uma fixação na substância química e centraliza todos os seus esforços nisso, nesse uso, e começa a negligenciar. A família sente sua falta, ele negligencia, abandona a família, não quer mais saber desse convívio social, não quer saber de alguém que discorde do uso da sua substância, falta no trabalho, é irresponsável no trabalho com seus compromissos, com seus estudos também abandona, ou é irresponsável, não quer saber mais de estudar. E o convívio social começa a degradar, porque ele está fixado no uso da substância química. Em Paulo, a carta de Paulo aos Hebreus, capítulo 12, versículo 1, ele diz: pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço. É uma nuvem de testemunha que nos cercam a partir das nossas escolhas. Então existe a dependência química e a sua nuvem. Nuvem de espíritos viciados, dependentes também, que estão ali desejosos de usufruir, de continuar o uso da dependência química. O dependente químico que desencarna hoje, ele a partir de amanhã vai sentir desejo, falta da dependência, falta da substância, e vai procurar quem? Aquele que usa, aquele que a utiliza. Então é o dependente químico e a sua nuvem de testemunhas. André Luiz, no livro Domínios da Mediunidade, nos Domínios da Mediunidade, diz que muitos de nossos irmãos que já se desvencilharam do vaso carnal se apegam com tamanho desvario às sensações da experiência física que se cosem àqueles nossos amigos terrestres temporariamente desequilibrados nos desagradáveis costumes porque se deixaram influenciar. Existe um apego na matéria, uma fixação na matéria, uma ideação naquela satisfação material. E por conta disso, ele busca essa experiência física, se cosem, se aproximam, usufruem daquelas emanações, daquelas vibrações fluídicas que o dependente químico emana. E como nós temos esse equívoco do dependente? Quais são os equívocos, meus irmãos, do dependente? Eu só prejudico a mim. Achar que prejudica apenas a si. Não me deixe do jeito que eu sou, eu quero utilizar a substância química. E só estou prejudicando a mim mesmo. Lê do engano. Existe um prejuízo dos seus familiares que sofrem, que se abalam, que se preocupam. Existem prejuízos no trabalho, muitas vezes o dependente químico perde a sua fonte de renda, a família toda sofre porque não tem mais aquela renda para mantê-los. Os estudos também ficam prejudicados quando são estudantes e a sociedade inteira se prejudica, porque existe um reflexo das suas atitudes na sociedade. E daí vem a codependência. É iniciado o jogo da culpa. Instalada a dependência química, inicia-se esse jogo. Quem é o culpado? O culpado é você, marido, porque você só quis saber de trabalhar, não deu atenção ao nosso filho. Ou porque você foi muito ignorante, não soube ouvir, não soube amparar, não soube amar. Não, a culpada é você, mulher, porque mimou demais esse menino, porque ofereceu a ele tudo aquilo que ele queria, não o ofereceu o não adequado. E o dependente químico, por sua vez, diz: não, o culpado sou eu, porque a escolha foi minha. Começa o jogo da culpa e toda a família adoece. A codependência, segundo o Dr. Edson Luiz, no livro Capacitando ao Apoio Fraterno, ela é descrita como um transtorno emocional relacionado aos familiares e ou pessoas significativas dos dependentes químicos. Permite que o comportamento de outra pessoa o afete. O codependente, o familiar, aquele parente próximo, aquele amigo próximo, ele permite que o comportamento desregrado, desajustado do dependente químico o afete. Fica obcecado por controlar o comportamento do outro. Aquela mãe que não consegue dormir até a hora que o filho chegue. O pai que fica num desespero, que vai atrás, que vai inclusive nas bocas de fumo, que vai nas favelas atrás do seu dependente, que procura a noite inteira o seu filho,
o seu parente. É aquela avó que adoece, que se estremece, que altera a sua pressão arterial. O codependente sente ansiedade, pena e culpa quando o outro tem um problema. Sentem-se compelidos a ajudar o dependente na resolução de seus problemas, pagam as dívidas do tráfico, abrem as portas para a dependência dentro de casa. Quantas famílias adoecidas aceitam que o seu dependente químico use a substância dentro de casa para não tê-los na rua? Existe também a culpa a outras pessoas pela situação vivida. O dependente químico tem a sua liberdade de escolha, mas a família critica os amigos inteiros. Está todo mundo errado. Meu filho ficou assim por causa deles. E acha muitas vezes que não é bom o bastante. Eu errei, eu não sei educar, eu não soube amar, e começa a se autominar. E como está o tratamento, então, meus irmãos, dos dependentes e dos codependentes químicos? Tem a ver com a palavra de Jesus no Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículo 33. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e tudo o mais vos será acrescentado. Busquemos primeiro o reino de Deus, que é o reino do amor. Buscando esse caminho traçado por Jesus para chegarmos ao reino de Deus e a sua justiça, tudo mais nos será acrescentado. Quando descobrirmos essa riqueza, essa possibilidade de buscarmos em Deus a fonte da nossa alegria, a fonte do nosso equilíbrio, da nossa sabedoria, da nossa tranquilidade, não buscaremos mais em algo material essa fonte, que é uma fonte totalmente equivocada, que apenas nos desajusta, desequilibra o nosso corpo físico, desequilibra as nossas relações emocionais, desequilibra o nosso corpo espiritual. E se deve entender isso na questão 614 de O Livro dos Espíritos, que se deve entender por lei natural? A lei natural é a lei de Deus, é a única verdadeira para a felicidade do homem. Indica-lhe o que deve fazer ou deixar de fazer, e ele só é infeliz quando dela se afasta. Nós entendemos que a lei natural como lei divina é a única capaz de nos trazer felicidade, como nos orientam os nossos amigos do plano espiritual. Só somos infelizes quando dela nos afastamos. Busquemos primeiro o reino de Deus, seguir as suas leis, as leis divinas, porque só assim é a única maneira de sermos absolutamente felizes. E o tratamento depende de uma escolha madura e equilibrada entre a família e o dependente, se ele tem condição, o dependente, de discernir por si só. Porque muitas vezes a família é quem consegue enxergar melhor a situação. Mas o ideal é que essa escolha do tratamento seja feita entre a família e o dependente. E o tratamento envolve o tratamento médico, psicoterápico, as terapias alternativas, que são os grupos de autoajuda, e o apoio religioso, essa busca dessa orientação espiritual. O codependente químico precisa entender que mesmo que o dependente químico não desperte ainda para o tratamento, ele pode melhor auxiliá-lo se buscar tratar-se, que a codependência também é um desequilíbrio. Também necessita de tratamento. O dependente, e a questão do seu tratamento vai depender da severidade da dependência, da natureza da substância viciante, da personalidade do enfermo e de sua vontade, especialmente em querer se ver livre do problema. É a Federação Espírita Brasileira, na campanha nacional antidrogas, nos alertando. Os aspectos socioeducativos encontram na educação familiar a base para a construção de todos os programas de prevenção, de recuperação e integração do dependente na sociedade. Trata-se de uma educação moral para oferecermos ao outro uma educação moral adequada. Precisamos nós absorvermos a moral do Cristo, a moral do grande Eu Sou, Jesus como o caminho, a verdade e a vida.
buscando seguir os seus ensinamentos, as suas atitudes, nós poderemos atingir uma moral que vai impactar muito mais, com muito mais equilíbrio, serenidade e amor que cura, impactar o nosso dependente químico. Podemos auxiliá-lo da melhor maneira quando buscarmos em nós nos aproximarmos da moral do Cristo. Na Casa Espírita nós temos instrução para esse tratamento com os cursos, com as palestras públicas, esse aprendizado da prece, de estabelecermos essa conexão com o divino, o diálogo fraterno, onde leva tratamento pautado no Evangelho segundo o Espiritismo, os passes que irão auxiliar, a água fluidificada, o estudo do Evangelho no lar, tão bem orientado pelas casas espíritas, podemos nós fazermos e equilibrarmos o nosso lar a partir desse encontro semanal ou diário com o Cristo, nesse estudo do Evangelho. E temos também os grupos de apoio fraterno ao dependente e ao codependente químico distribuído pelo nosso Brasil afora, sob a orientação das associações médico-espíritas. Não são todos ainda os estados que têm esse grupo de apoio fraterno ao dependente químico, mas talvez na tua cidade tenha. Se não tiver, com certeza tem casas espíritas para auxiliá-los da melhor maneira possível. E no despertar da consciência, o dependente químico começa a se sentir um peixe fora d'água. Aqueles amigos que antes me davam tanto prazer, a companhia deles era tão prazerosa para mim, agora parece que eu estou fora daquele eixo. Despertando a sua consciência para as verdades eternas, o dependente químico começa a não ter mais prazer com aquelas atitudes, com aquelas companhias, com o uso daquelas substâncias. É o momento de questionar-se. Eu preciso tomar uma taça de vinho, cerveja ou utilizar alguma substância química? Se eu não utilizar essa substância, eu vou sentir falta? Meu desempenho social e emocional é permeado pelo uso ou abuso de alguma substância química? Eu preciso de algo externo para sentir prazer, satisfação? E começa a entender que isso pode até me dar prazer. Eu até gosto de beber, de fumar, de usar droga, mas começo a entender que não é bom para mim. Lembrando da primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 6, versículo 12, quando ele nos diz: tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Nem tudo, meus irmãos, nos convém. Temos liberdade, livre-arbítrio de fazermos qualquer escolha, mas nem tudo nos convém. Nem tudo é bom para nós. Nem tudo nos aproximará do caminho ideal, de felicidade, de saúde, de satisfação, de recompensa. E vou finalizando o programa solicitando a cada um dependente químico que nos ouve, codependentes, que deixem Jesus vos curar. Deixem Jesus guiar o teu caminho. Se aproxima desse entendimento, dessa boa atitude, desse bom pensamento. Vamos deixar que o nosso querido Mestre Jesus cure a cada um de nós. Busquemos nessa fonte de amor toda a felicidade possível nesse nível evolutivo que nos encontremos. E vamos fazer a nossa prece, solicitando a Jesus que direcione os nossos pensamentos, as nossas atitudes, as nossas escolhas para próximo dele. Que Jesus abençoe a cada dependente químico do nosso planeta que ouve a RBE, cada codependente químico que sofre pelas escolhas do seu parente, do seu familiar, voltados para a droga, pelos dependentes químicos que estão nas ruas, que não conseguiram mais o convívio, se manterem no convívio familiar.
que se desregraram a tal ponto de estarem soltos, perdidos no vazio da matéria. Ilumina, Senhor, também todos os presídios, todos os nossos irmãos traficantes que necessitam da Tua aproximação, que estão equivocados, meu querido Jesus. Direciona a Tua fonte de amor para todos os nossos irmãos dependentes químicos que estão hoje envolvidos no trabalho com dependência, para as mães dos dependentes e dos traficantes de drogas. Abençoa, Senhor, a cada um com o Teu amor e com o Teu poder. E vamos finalizando agora o programa com a leitura do Salmo 23. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas. Refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do Seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque Tu estás comigo. A Tua vara e o Teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos, unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Fiquemos na paz de Jesus. Um bom final de semana a todos. Que Jesus os abençoe. Assim seja.